Boa noite a todos, são 19 horas. Eu vou pedir encarecidamente a paciência de vocês, 3 minutinhos, para que todo mundo possa ingressar. Existe alguma diferencinha em horário, alguma coisa do gênero? Me aguardem, por favor, mais alguns minutos para que mais pessoas possam ingressar. Olá! Eliane, tudo bem? Elaine, tudo bem com você? Tudo bem? Figuras conhecidas, Elaine, Alexandre Isso. Fragoso, alguns alunos aqui, Ellen. Tudo bom? Tudo bem com Boa vocês? noite. Boa noite, professor. Boa noite, William. Tá bom. Uma página. Ótimo, muito bom, algumas figuras conhecidas aqui. Muita gente que eu não conheço também, o que é fantástico, porque aí cria a possibilidade da gente se conhecer. Tomara que cultivem uma boa impressão minha até o final desse treinamento. Eu brinco que eu sou retórico, mas não prolixo. Eu falo bonitinho, mas eu dou no fígado. Então, espero que seja um dia bem proveitoso e pragmático aí para uma noite, né? Bem proveitosa e pragmática para todos nós. Estamos a 2 minutos de iniciar, pedindo encarecidamente àqueles que entraram no horário aguardar só um minutinho, por favor. Andresa, tudo bem? Me apareceu, o Guilherme apareceu aqui Tudo também. bem, Jefferson? Prazer Só me estar perdoem aqui. aqueles que eu não conheço, eu vou cumprimentando, dando um oi para os que eu conheço. Estou aqui percorrendo, Eduardo Cruz, né? Deixa eu ver quem mais aqui que está aqui. Oi, Jefferson, boa noite. Marco Aurélio, da TO Brasil, lá da TIM, tudo bem? Olá, Marco Aurélio, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, lá da equipe da Elaine, da Rô. Isso, Marcelino, ótimo. tudo bem? Elaine está Sim, aqui, Marcelino aqui. Marco. Oi, Elaine. Ah, Elaine aqui, não vi. Ó, quem está aqui é a Fernanda Fragoso também. Tem uma galera boa aqui. Tem, Olha, eu tô Elaine vendo, aí. tem uma turma boa. Jefferson, boa noite, Jeová. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Boa noite, Jeová. pessoal. Ótimo falar com você, meu caro. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo na santa paz. Bom. Vamos lá, quem mais aqui? Alguns nomes. O Sarmento, Alex Sarmento conosco aqui também. Grande Alex. Deixa eu ver quem. Fabiane Marista. Ótimo. Aprender mais um pouco com você, Sérgio. Somebody Love Digníssimo. Ó, quem vem falar uma coisa dessa. Beira a zoeira comigo, né? Beira a humilhação. Mas a verdade tem que ser falada, né, Jefferson? Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Olá, Jefferson, Alexandre Fragoso. Um abraço. Grande Alexandre. Oi, perdão, não ouvi você falando, Alexandre. Desculpa, Fragoso. Um abraço grande para você, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Fragoso. Obrigado pela presença sua aí, de todo mundo que está aqui. Bom, podemos começar em respeito àqueles que chegaram no horário, são 19h05, a tolerância mais do que apropriada, e aí a gente já pode começar para que não tomemos muito tempo de vocês. Antes de mais nada, reiterar que esse evento está sendo gravado, ok? Então, ele ficará, eu penso em deixá-lo disponível, tá bom? Estou vendo aqui com o Simpla como é que são essas ferramentas para deixá-lo disponível. Conseguindo e eu sabendo usá-las, eu vou deixar. Eu tenho um grande amigo, ultra especialista em tecnologia da informação, que ele disse o seguinte para mim: Jefferson, eu vou te explicar a diferença entre hardware e software para leigo. Hardware é o que você chuta e software é o que você xinga, porque nenhum dos dois funciona. Então, se eu conseguir gravar esse negócio aqui, com toda certeza eu vou disponibilizar a todos. Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Nós vamos dar início agora ao nosso webinar Nova ISO 37301, emblemático porque ela foi emitida hoje, coincidentemente,
tá? Não tive, esse webinar não teve nenhuma influência nisso, mas foi uma coincidência muito interessante. Sistema de gestão de compliance, mudanças e perspectivas. Meu nome é Jefferson Carvalho, para aqueles que ainda não me conhecem. Eu serei o tutor de vocês hoje. Esse evento é 100% online. Sou da Tradius Brasil. Bom, primeiro, dar as boas-vindas para todos. A Tradius dá as boas-vindas a todos os participantes. Desejo um seminário proveitoso, que esse período juntos a gente possa proporcionar momentos de aprendizado, network, diversão e que todos saiam melhores e mais competentes. Só não pode ser igual aos meus alunos, que na penúltima turma me apelidaram de meu malvado favorito. Só por causa disso eu botei um pôster do meu malvado favorito atrás, né? Mas não é isso não, é porque é conhecimento que agrega valor, né? Aqui tem as minhas redes sociais, LinkedIn, Jefferson C. Silva, Instagram, eu publico muita coisa, compartilho muita coisa, ficarei muito feliz de vocês estarem comigo nas redes sociais. Bom, a Tradius, muito rapidamente, é uma empresa de consultoria, treinamento e auditoria. Em todas essas áreas, eu diretamente e através de parceiros, compliance, ESG, risco, sustentabilidade, resiliência, data science, DPO, LGPD, investigações, todas as ISOs, treinamentos e certificações. Inclusive, eu estou em vez de lançar uma certificação ESG. A gente está falando de pragmatismo, a gente está falando de confiança, estamos falando de um conhecimento que transforma. Quem tiver curiosidade, veja um artigo meu no LinkedIn, que chama Por um Conhecimento que Transforma. Aqueles que tiveram com o áudio ligado, por gentileza, desliguem. Eu acho que deve ter alguém com áudio ligado aqui que eu não esteja vendo. Difícil controlar todo mundo, né? Então, por gentileza, quem tiver com o áudio ligado, desliga. Uma hora eu vou descobrir quem é. Bom, o que acontece? Quem sou eu? Jefferson Carvalho, aqui muito rapidamente, sou sócio-diretor da Tradius e da Flair, assessor especial da ABRAC, que é a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, que congrega certificadoras, laboratórios e organismos de inspeção. Fui vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais um bom tempo. Fui 20 anos gestor e cheguei a diretor Américas, para as Américas, na certificadora RINA. Sou diretor de compliance em algumas associações, como a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, a Associação Brasileira de Empresas Familiares. Essa é a minha formação, administração com ênfase em serviço, tecnologia mecânica, MBA em gestão ambiental e MBA em gestão econômica e estratégica de negócio. Estou aí há quase 30 anos no mercado técnico. Só não tenho mais cabelo branco porque cai antes, tá, turma? Por favor. E sou professor convidado em instituições de pós-graduação em compliance e governança, na FGV, BMEC, PUC, Federal de São Carlos, CEDIM e outras. Cerca de 1.000 auditorias em mais de 30 setores de mercado, em 15 normas, a minha qualificação em certificadora. Tive o prazer e a honra de conduzir as primeiras certificações em 37.001 no Brasil, Colômbia, Chile, Portugal e Estados Unidos. Achei. Colaborei junto à ABNT em alguns grupos de trabalho, trabalhei muito forte no desenvolvimento de políticas públicas ligadas à anticorrupção, compliance e infraestrutura, e tem algumas obras escritas ligadas à certificação, compliance e integridade. Todos os meus dados estão aqui, meu WhatsApp está à disposição, meu LinkedIn, meu Instagram e meu e-mail. Bom, considerações sobre o webinar. A gente inicia agora às 19h, são cerca de 40 minutos de apresentação. Tá? Para não ocupar muito, é só um webinar para trazer algumas novidades. 20 minutos para perguntas, mais ou menos, ao final. Isso tudo é aproximado, tá, turma? Vai dependendo do interesse. Aqueles que eventualmente quiserem deixar o webinar mais cedo, fiquem à vontade. Tá? Esse daqui é o tempo estimado, talvez estenda um pouco, ou talvez não, dependendo da interação. Microfones desligados, mas os vídeos podem ficar ligados. Não deixe o professor sozinho, eu gosto de ver a carinha de vocês, porque se eu estiver falando bobagem, eu já percebo na hora. Então, se puderem ligar os vídeos, se puderem, obviamente, eu agradeço, porque eu fico percorrendo e isso é um termômetro para mim, para entender se eu estou falando bobagem, que a tendência de eu falar bobagem é gigantesca. Bom, ao final, um certificado é enviado àqueles que participaram desse evento. Todos receberão um certificado por e-mail.
E não se trata de um curso abrangente, até porque o tema é curto e é recente, mas os aspectos principais, algumas perspectivas. Bom, eu tive que fazer uma adaptação às pressas nessa apresentação, porque a ISO foi emitida hoje, né? Então, esse slide, por exemplo, eu estava com o final draft dele, né? E tive que mudar aí para uma versão adaptada da versão final da ISO 37001, que foi publicada, eu confirmei essa informação no website da ISO. Essa é a carinha dela aí, International Standard ISO 37301, Sistema de Gestão de Compliance, Requisitos com Guia de Uso. Tá em inglês porque a versão em português oficial ainda não foi emitida. Então, ela está em vias de ser emitida. E aqui nesse slide a gente já tem alguns comentários. O primeiro é que essa é uma versão definitiva, International Standard. Pessoal, me perdoem porque em alguns momentos eu vou chover no molhado para quem já é muito forte do sistema de gestão, e em outros momentos essa palestra é também para aqueles que não têm tanta ambientação com o sistema de gestão, mas se interessam em conhecer a novidade. Então, tentarei usar um meio a meio, peço que vocês me perdoem. Isso passou por 3 consultas públicas. Essa norma é uma norma internacional, a ABNT ISO será apenas uma tradução, então o Brasil não terá uma norma de sistema de gestão de compliance específica aqui, nesse caso específico, mas será uma tradução da ISO 37301. Depois, o que temos aqui para comentar, requirements aqui embaixo, por ser uma norma de requisitos, o que é diferente da ISO 19600, espera-se que essa norma seja certificada. Eu digo espera-se porque isso vai depender das certificadoras e dos acreditadores, mas essa é a expectativa de mercado. Um anexo A não normativo e não auditável faz parte da ISO e eu recomendo fortemente que usem ele para implementar, porque ele é muito bom. Muito bom esse anexo A, está muito bem estruturado. Então, a ISO já está impressa. Essa daqui é a própria página da ISO, a fonte está aqui, mostrando que ela já foi publicada, já está no estágio 60, né? A ISO 19600 foi substituída, já está aqui o withdrawal, mas a ISO 37001 permanece. A ISO 37301 não substitui a 37001. São coisas distintas. Tá? A versão em inglês oficial foi publicada nesse mês agora de abril e a em português está prevista para ser publicada no início de junho de 2021 pela BNT. Bom, falando de mudanças e perspectivas, né? O que a gente tem aqui para poder compartilhar? Saiu fora do... não saiu fora, não. Eu que fiz bobagem. Meu slide aqui está tampando. Bom, o que a gente tem aqui? Essa figurinha foi extraída da própria ISO, tá? Então, nós temos objetivos da ISO, que é integridade, cultura, conformidade, reputação, valores, ética, né? Nós temos, na sequência, né, princípios. Os princípios que norteiam essa norma são integridade, boa governança, proporcionalidade, transparência, accountability, que alguns traduzem como prestação de contas, e sustainability, né, a sustentabilidade. Mas é importante entender, turma, e não fazer confusão, que apesar de serem objetivos e princípios que norteiam a implantação da norma, a norma não traz nenhum requisito dentro do seu corpo de requisitos, que vai do capítulo 4 até o capítulo 10, objetivamente que requeira qualquer um desses tópicos. Até porque, óbvio que eles podem trazer algum grau de objetividade, ora podem trazer algum grau de subjetividade, isso tem muito a ver com a governança, tá? Não todos eles. A norma traz, sim, uma obrigação de uma cultura de compliance. Valores, ética, crenças e conduta. O famoso código de ética, que apesar de ser um paradigma de mercado, a 37 não trazia isso objetivamente como um requisito. A 37301 traz, que é um conjunto de valores, ética, crenças e conduta que vai contribuir ao compliance, que vai dar um norte. E essa cultura de compliance vai ter que ser levada em conta na hora de definir os objetivos do sistema de gestão. Isso está na cláusula 512. Isso sim traz de forma objetiva. Aí nós temos o
contexto organizacional, que já tinha nas normas anteriores, e o famoso ciclo PDCA, que já é o padrão de qualquer ISO. Importante entender também que essa figura aqui no meio traz liderança, governança e cultura. Mas é importante entender, de novo, turma, governança corporativa, como conhecida no mercado, isso vai ter uma norma específica, ISO 37000, não é um requisito na 37301. O único momento em que a norma aborda a governança é a cláusula 513, em que ela diz boa governança, e apesar de ter esse título pomposo, tudo o que ela fala é o que na 37001 já era praxe, que o compliance officer, chamada figura, a função de compliance, ela tem que ter independência, autoridade e acesso à alta direção. É isso que a norma chama de governança. Antes que a gente saia fazendo alarde, dizendo que a 37301 agora traz a governança e por aí vai. Então, precisamos olhar isso com um pouco de cuidado. Não é obrigatório uma estrutura de governança. A norma tem uma função que ela repete inúmeras vezes, chamada órgão diretivo, que seria o equivalente à estrutura de governança. O que é a estrutura de governança? É qualquer um que esteja acima da alta direção. A alta direção é quem responde executivo. Se a alta direção responder para alguém, diferente de 9.000, 14.000, que não tem essa figura, se a alta direção responder para alguém, que pode ser um conselho, um comitê, uma assembleia de acionistas, quem for, então existe um órgão diretivo, e esse órgão diretivo não pode ser excluído. E aí ele tem algumas responsabilidades dentro da ISO, desde a aprovação da política e por aí vai. Mas, por outro lado, se não tiver órgão diretivo, é o caso de uma limitada, por exemplo, que morre na alta direção, essas atribuições que na ISO estão escritas como órgão diretivo são absorvidas pela alta direção. A 37301, a exemplo da 37001, já trazia essa obrigação que uma 9.000 não traz. A 9.000 não chega no órgão diretivo, a 14.000 não chega no órgão diretivo. A 37301 chega. Então, atenção, porque eu já tive na 37 auditando muita empresa, onde o pessoal comeu bola e não envolveu o órgão diretivo no processo. Bom, mudanças ainda e perspectivas. O que a gente vê de muito interessante na 37301, né, que vale para uma organização pública ou privada? Tá? Uma coisa muito interessante que se pode observar é que a novidade é que você pode escolher o escopo de risco. Até então, as normas eram prescritivas. Uma qualidade dizia, escopo de risco é a qualidade do produto ou serviço. A 14.001 dizia, o escopo de risco são os riscos ambientais do site onde a organização está instalada. 45.001, idem, o escopo de risco estava claro. E na 37.001, idem também. Aqui não. Aqui a organização escolhe o seu escopo de risco. Ela escolhe, entre outros aspectos, a abrangência geográfica, a parte da organização, que é algo que os acreditadores vão ter que regular muito bem, para não ter misunderstanding ou tentativas de dar a entender que uma organização inteira está certificada e quer certificar só um pedacinho, um departamento. Há muito que se debateu, vou trazer isso aqui como itens de atenção, mas é possível escolher o escopo de risco, pode ser trabalhista, tributário, ambiental, fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e por aí vai. O que não substitui nenhuma outra norma, não é porque eu escolhi o escopo ambiental que significa que eu sou certificado 14.001. Até porque, apesar de adotar a HLS, existem requisitos específicos para uma norma preocupada apenas com o ambiental. A expectativa é que a maioria das empresas vá atrás do escopo de corrupção. A organização pode selecionar o escopo que ela quiser, mas essa norma surgiu muito da necessidade, e havia uma crítica infundada, eu sempre critiquei, completamente fundada, e tem um e-book meu escrito sobre isso, eu já falei em diversas OABs, em diversos fóruns, eu já falei, de que a 37 é só o suborno, tal,
É porque é preciso entender que, a despeito do escopo ser suborno, eu vou explicar isso nos próximos slides, é necessário você abranger outros riscos marginais para controlar o risco de suborno. Mas a verdade é que a maioria das empresas queriam abranger os riscos de corrupção de maneira geral, né? Eu não pego o programa de integridade. A verdade, turma, é que dificilmente você vai ver alguém que conhece mais que você te criticando. E há ainda um nível de preconceito gigantesco em relação aos processos de certificação. Mas isso, paulatinamente, vai ser vencido. Importante entender que, dentro do escopo, uma das coisas que precisa ser identificada, uma vez selecionado o escopo que você quer, selecionei o escopo. Agora eu tenho que selecionar o meu conjunto de obrigações. E obrigações, turma, não é só lei, é qualquer requisito compulsório ou voluntário relativo àquele escopo a que a organização se submeta. Pode ser leis e regulamentos, permissões, licenças, ordens, regras de agências reguladoras, decisões de tribunais, tratados, convenções, protocolos, acordos com grupos comunitários, acordos com autoridades ou clientes, políticas, procedimentos, e a ISO 37300, uma lista. Então, é necessário fazer uma pesquisa bem apurada, bem cuidadosa, em relação a essa questão, para que nenhum desses requisitos fique de fora no desenho do sistema de gestão, porque os riscos de não cumprimento desses requisitos vão ter que ser levantados, né? Princípios voluntários e códigos de práticas, rotulagens, compromissos ambientais, acordos contratuais, normas internacionais, tudo isso compõe o framework, o arcabouço de requisitos que a organização precisa cumprir. Quando a gente faz aquele velho alinhamento semântico, a gente precisa lembrar da ideia. Programa de compliance, né, é todo o conjunto de obrigações voluntárias e compulsórias. O programa de compliance foi famosão, por quê? Porque alguém, muito inteligentemente, trouxe uma vertente transversal chamada ética, que é o desejo de fazer certo, não é só a obrigação de fazer certo. Porque, no final, o programa de compliance é um negócio boring, é um negócio chato, é só cumprimento de obrigação, né, se a gente for ver stricto sensu. Quando a gente vai ver aqui ISO 30, lato sensu, se a gente fizer ISO 37301, é a primeira norma agora que traz uma estrutura do que é o programa de compliance, que não tinha. Não, o decreto 12846, desculpa, o decreto 8420 traz 16 pilares, mas não traz nenhum requisito. A CGU traz 5, tem literatura que traz 9, e a numerologia deve chegar em 13,7 pilares, aproximadamente, né? No Brasil. Em outros países, sabe-se lá Deus. Então, precisava padronizar esse troço, e aí a gente padroniza. No Brasil, temos o programa de integridade, que nada mais é aqui o interesse do governo. O governo, dentro do compliance, ele fala, passa uma régua só nos crimes de corrupção, e chama esse troço de programa de integridade. Ou seja, a matriz de risco da empresa tem que abranger os riscos todos de corrupção. E quais são esses? Eu vou falar lá na frente. Aí temos a ISO 37001, que continua forte com o suborno e vai continuar, porque, gente, o que a ISO 37001 surgiu primeiro? Porque a maioria absoluta dos escândalos de corrupção tiveram sua origem no suborno. Puro e simples. Simples assim. Tá? Apesar de todas as outras naturezas de ilícito interessar, a verdade é que a maioria teve. E é muito importante que haja uma norma focada no suborno e que tem requisitos distintos e complementares da 37301, mas que eu não vou explorar muito aqui. Tanto que a ideia é que ela não desapareça. Quais são os ilícitos que compõem o programa de integridade, que é o que fala aqui o Proética? Que sempre havia, a 37301 é só suborno. São essas, vantagem devida a agentes públicos, é o artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Subvencionar a prática de atos ilícitos, ocultar ou dissimular os reais interesses, frustrar e fraudar procedimentos licitatórios, afastar licitante, fraudar licitação, criar o famoso laranja, né? Modo fraudulento ou irregular a pessoa jurídica, vantagem, benefício indevido, afetar o equilíbrio econômico-financeiro, dificultar a investigação. São esses os riscos que compõem um programa de integridade à luz da lei, né?
E aí, o que tem de bacana entender isso? Né? Cabe decidir quando usar 37.001. Sabe por quê, turma? Apesar do sistema de gestão antissuborno, como o nome próprio nome diz, ser um sistema focado em antissuborno, só um instantinho, só vou pegar minha bateria, por favor. Só um segundo. Só um segundinho, por gentileza, só para não cair aqui a nossa conexão. Me perdoe. Bom, a gente precisa entender que, apesar de ser um sistema de gestão antissuborno, a gente tem que controlar os riscos, e os riscos é uma incerteza. Ou seja, como é que eu viabilizo um suborno? Eu posso viabilizar suborno, ou posso o suborno objetivar cada um desses ilícitos que estão aqui. Então, indireto ou indiretamente, um sistema de gestão antissuborno objetiva de alguma forma, ou prever ou controlar algum desses aspectos. Mas aí é uma outra conversa. Então, é necessário decidir quando aplicar a 37.301 ou a 37.001. Então, voltando na nossa pirâmide, seria possível, então, olha que interessante, emitir um certificado com escopo que abranja riscos de ilícitos de integridade previstos na lei anticorrupção. Esse é o meu escopo do meu sistema de compliance. Isso é uma hipótese. Vai depender das regras definidas pelos acreditadores. E eu teria um certificado aqui, ISO 37301, Sistema de Gestão de Compliance, escopo Programa de Integridade. Né? Mas será que isso seria possível? Né? A gente precisa lembrar uma coisa interessante aqui, turma. Qualquer organização pública ou privada tem essencialmente 3 propósitos, apenas à luz da 37.301. Tá? Quais são eles? Primeiro é cumprir suas obrigações de compliance. Né? Segundo, atingir seus objetivos de compliance. E terceiro, mitigar os riscos de compliance. É para isso que ela vai existir. E é para isso que o sistema de gestão vai ser desenhado. Né? Primeiro, a gente precisa entender o que é organização à luz da 37.301. Então, empreendedor individual, empresa, autoridade, parceria ou parte ou combinação desses. Não CNPJ. Mas tem que definir quais os limites. Eu posso certificar só um departamento? Eu posso certificar só uma parte dessa organização? Sim ou não? E o mais interessante é que ele diz, na definição, que se parte de uma estrutura maior, pode ser apenas parte desta. Esse é um desafio a ser regulamentado pelos acreditadores e pelos certificadores para que não haja, na minha visão, oportunismo. Né? Porque aí a minha visão única e estrita de que é difícil você ter parte de uma organização comprometida com a anticorrupção e parte não comprometida. Mas esse é um outro debate. O escopo é composto dos riscos de compliance, dos limites geográficos da organização e dos limites da própria organização, ou seja, quais departamentos, quais áreas, quais processos. Aqui, ixi, tem alguém. Desculpa, mas a Vanice, ela está com o microfone ligado. Cadê a Vanice? Vanice. Obrigada. Ok. É porque aí eu desligo, eu tenho que desligar o Desculpa, Jefferson, eu não posso perder a brincadeira, mas se você estava querendo medir o escopo do atenção tem gente roncando. Eu nem vou mandar mais pesquisa de satisfação, tá, turma? Já aqui. Agora tem outras pessoas abrindo o microfone também. Pessoal, não abram o microfone, por favor. Desliguem todo mundo o microfone. Chequem se seus microfones estão ligados. Então, quando define o escopo, e há um desafio muito forte, porque qual é, pessoal, o desafio na 37.301? Já que você tem todas essas variáveis, parte da organização, os riscos que vão compor o escopo que a organização escolhe, os limites geográficos, eu poderia certificar só as operações de um estado, de um país, por exemplo. O desafio a ser regulado é muito bem esclarecidos os limites do certificado. Para que o certificado emitido, que é um instrumento público,
fique muito transparente a todos os stakeholders, não só os shareholders, mas os stakeholders, que partes não certificadas daquela organização não estão abrangidas pelo escopo, para não dar a entender que eu certifiquei um escritório e faço propaganda enganosa ou não, indevida, intencional ou não, de que uma organização está certificada, ou uma parte da organização está certificada, uma filial, um processo, uma atividade, um determinado risco, para não dar a entender que aquela organização, porque tem um certificado de ISO 37301, é Full Compliance Infinity Black Plus, 5 estrelas, tem capa e voa. Né? Então, tomem muito cuidado, e eu acredito que esse é um desafio a ser vencido. Due diligence. O que muda com a due diligence com a ISO 37301? Due diligence deu tanta força recentemente com os processos de antissuborno. Ana, desliga o microfone. Alguém está com o microfone ligado. Desligou. Bom, o que muda com a due diligence, turma? O que muda com esse nosso processo, com a 37301? Bom, vamos falar primeiro de funções e pessoal, como a ISO chama, tá? E, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre os processos terceirizados e processos executados por terceira parte, também como essa ISO chama. Estou adotando a terminologia da ISO, ok? Bom, quando a gente fala de pessoal, ele mantém a palavra do diligence. Então tem que avaliar os riscos, né, das funções e das pessoas. Né? Porque existem riscos inerentes à função, né, desde que mexa com muito valor, ou porque é baixa tecnologia e facilita a fraude, e existem os riscos das pessoas, behavior, né, origem de onde as pessoas vêm, se vem da concorrência, se não vem, se tem relações que possam gerar conflito de interesse ou não pode, né? E tem que, nesse caso, aplicar due diligence antes da contratação, transferência e promoção. Não é só na contratação. E lá embaixo vai falar que a due diligence é um processo periódico, normal. Bom, quando a gente fala de processos terceirizados executados por terceira parte, aqui diz, o processo terceirizado tem que ser controlado. E terceirização, óbvio, não dispensa a organização das organizações de compliance. Não é porque eu terceirizei meu jurídico que eu não tenho que avaliar os riscos do processo jurídico. Eu escolhi terceirizar, eu podia estar com um advogado funcionário lá dentro. Não é porque eu terceirizei a minha contabilidade que eu excluo a contabilidade do processo de análise de risco. Eu escolhi terceirizar a contabilidade. A contabilidade é um processo inerente meu. Então, essa análise de risco tem que existir. Nesse caso, tem que avaliar os riscos de compliance do processo terceirizado e de terceira parte. E aqui tem uma nota da ISO, que todos os parceiros de negócio são terceira parte. Mas nem todas as terceiras partes são parceiros de negócio. Aqui não há palavra due diligence. Mas, turma, na prática, não muda nada. Gente, eu não preciso mais de due diligence, não é nada disso. Porque a norma pede que avalie o risco, até porque a due diligence nada mais é que um processo para avaliar riscos. Não é nada mais do que isso. É que esse nome ganhou notabilidade, virou um brand, virou uma marca, mas uma due diligence é só um processo de analisar risco. E a norma diz, no caso de processos terceirizados e de terceira parte, abrange a avaliação de risco também do parceiro de negócio que executa esse processo, por óbvio, né? Então, atenção com essa mudança. Bom, quando a gente fala um pouco aí de alguns desafios, algumas coisas, né, a gente tem que pensar na confiança. Essa norma vai sair, né, mas ainda não existe um processo de acreditação pronto, é algo que precisa ser debatido. Para quem não conhece, o que é a acreditação? Por que eu sou obrigado a confiar num pedaço de papel? Acreditação, o pessoal fala muito de metro, mas não é só metro. Em muitos países, as acreditações são processos privados. Eu, Jefferson, acredito que a sociedade tem que se organizar, porque a única saída para uma sociedade se tornar madura é ela mesma gerir os seus processos e tratar dos seus dilemas. A administração pública, como o nome diz, se chama administração pública, não é mediação pública. A mediação pública é um papel do Poder Judiciário.
não do papel do Poder Executivo. Que fique aqui essa reflexão. O que acontece? É importante que a administração pública defina políticas públicas e verifique se as políticas públicas estão dando resultado. Eu defino que as empresas têm que ter programa de integridade. Eu não tenho que verificar se a empresa tem programa de integridade. Eu tenho que verificar se as empresas, ao adotar programa de integridade, o poder público, essa adoção desse programa de integridade, essa implementação dessa política, trouxe de verdade resultados para a administração pública e para a sociedade. Né? Lógico, o Inmetro hoje é o acreditador oficial brasileiro, mas existem várias iniciativas independentes de acreditação, começando a funcionar muito bem no país, né, a exemplo de outros países. Né? Não é uma crítica ao Inmetro, eu estou dizendo apenas que é possível a sociedade começar a trabalhar em alguma coisa nesse sentido. A acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confiança na atuação de certificadoras, né, nesse caso. Aqui é a definição do próprio Inmetro, já existe há 40 anos. O que é legal da acreditação? É que existe um processo de governança, olha que bacana. Eu tenho a ISO, que emite a norma, eu tenho um organismo de acreditação, eu tenho um fórum que reúne organismos de acreditação e que permite que os certificados são auditados. O acreditador é auditado no mundo todo para harmonizar o critério. Eu tenho as diversas tipos de acreditação, no caso eu tenho aqui sistema de gestão, que no futuro pode ter a 37301. Eu tenho a certificadora, chamadas OAC, Organismo de Avaliação da Conformidade. Eu tenho a organização fornecedora de produtos e serviços, né, que é a certificada, e tenho consumidores, usuários, governo, sociedade, que se valem da confiança gerada pela certificação. Quando tem um processo acreditado, é bacana, porque eu posso reclamar da empresa certificada para o certificador que tem que investigar. Mas também, se eu achar que a certificação emitida pelo certificador não está bacana, eu posso reclamar no acreditador, que também procede um processo de apuração, que pode, inclusive, gerar sanções e com a perda da acreditação pela certificadora. Né? Importante haver uma cadeia de controle, governança e credibilidade. Esse daqui fica um desafio para o Inmetro hoje através da CEGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Bom, definir um acordo multilateral seria bacana, justamente para que as certificações emitidas em qualquer país possam ser reconhecidas mutuamente, e eu vou explicar o porquê disso, que isso é importante. Tem que harmonizar ainda para a gente garantir uma confiança maior nas certificações que virão o tempo de auditoria, a competência dos auditores, já está sendo desenvolvida aí a ISO IEC TS 17021-13, que trata de competência de auditor, os limites de escopo, como eu já falei, os critérios para executar a auditoria, a própria acreditação tem que ser desenvolvida. Isso, como eu já falei, pode ser utilizado a acreditadores privados independentes. O bacana disso, turma, é que a palavra é racionalização. Pô, eu estou lá com o cara, eu estou aqui, tenho que vender para Estados Unidos, Ásia, Europa. Cada um fica pedindo um programa de compliance. Poxa, imagina, aí você tem que preencher 50 questionários de due diligence. Imagina você lá em casa, eu sempre brinco com esse exemplo, você chega lá na sua cidade, no interior, sua avó pergunta com seus tios, seus primos, né? E aí, meu filho, o que você está fazendo agora? Vó, eu fui contratado numa empresa, eu sou preenchedor de questionário de due diligence. A avó enche o olho d'água assim, aí o tio vira e fala assim, meu filho, o importante é ter saúde mesmo, né? O importante é ter saúde. Então, ninguém sente orgulho disso, né? Então, não é uma profissão, um negócio desse, pelo amor de Deus, e isso traz pouquíssima eficácia. O fornecedor fica aqui desesperado e o cliente que está do outro lado continua na dúvida se isso serve para alguma coisa. E aí, como é que ficam as questões específicas de compliance de cada lugar? E a regra de ouro, turma, pelo amor de Deus, não é quem vende, não é quem compra que tem que mostrar que é competente, é quem vende. Não é eu que tenho que ficar verificando questionário e verificando o diligence de fornecedor meu. Fornecedor quer fornecer para mim, é lógico que isso é uma relação de mercado, que tem que se virar para mostrar que é bom. Então, nesse ponto, a certificação pode ser um instrumento útil, né, nesse processo. E aí a certificação viraria uma espécie de tecla SAP. Bom,
Isso daqui são alguns pontos que valem aí serem esclarecidos. Como é que fica a transição para as empresas? A expectativa, lógico, eu coloquei aqui embaixo, a ser definido pelo IAF, organismos de acreditação e certificação. Eu tenho, de um lado, empresas certificadas na 37, que tenham um certificado acreditado, 37001. Imagino que para essas empresas será, sim, emitida uma certificação nova na 37301. Provavelmente haverá uma redução drástica no tempo de auditoria, porque essas empresas, a estrutura das normas é muito parecida, e as certificações podem ser integradas. Para as empresas ditas certificadas ISO 19600, ou seja, que tem uma declaração de conformidade não acreditada, tem que ser feita uma certificação nova da ISO 37301, porque eu não posso reconhecer uma certificação não acreditada com tempo integral de auditoria. O que está vindo por aí? Saindo agora da 37301, caminhando para o final da nossa apresentação. Temos uma norma que já está no Final Diz da 37302, que é uma norma para denúncia. Gestão de denúncias são guidelines, não será certificável, mas é bem bacana. E a ISO 37000, que está na versão Diz, é uma versão preliminar, que é um guia para a governança das organizações. É muito importante, que ainda se confunde muito compliance com governança. Tem evoluído esse entendimento, mas ainda precisa avançar. Bom, falando de competência, só para fechar alguns pontos aqui, nós temos alguns treinamentos que podem ser aplicados nesse caso. A Tradio já desenvolveu um treinamento para implementador e auditor líder da 37001 e 37301. Vai começar agora, dia 26 de abril, 45 horas, é um treinamento acreditado, 100% online, à noite, com prova e certificação profissional no final. Eu vi até alguns alunos meus aqui. Graças a Deus, esse treinamento tem sido extremamente bem avaliado. Quem quiser lá nas redes sociais nossas ver, a gente tem tido testemunhas muito positivas de todo mundo. Então, isso é importante. Lógico, as certificadoras e acreditadores podem possuir as suas regras específicas. Também tem um treinamento para quem já é certificado na 37001 ou na 37301, ou seja, possua um curso de 16 horas da 37001, opa, isso aqui é 37001, antes que eu escreva besteira, 37001, ou 19.600, desculpa. Opa, desculpa, eu estava certo, eu fiz besteira. Bom, já foi lançado para acontecer 10 de maio, um curso de formação e atualização profissional na ISO 37301. Quem já tem o curso de auditor líder na 19.600 ou um curso de interpretação de 16 horas, pelo menos, é o pré-requisito, ter algum curso de 16 horas de duração mínima na 37 ou na 19.600, faz esse curso de 4 horas com prova para obter a atualização da sua acreditação. É só entrar no nosso site aqui, tradios.com.br, e você tem o link de acesso tanto para esse treinamento aqui anterior, né, que eu acabei de mostrar para vocês, o de auditor líder, quanto esse daqui, e para quem tiver interesse também, a gente está indo para a nossa nova turma de formação de DPO. É um curso de 40 horas, inclui DPO, LGPD, ISO 27001, ISO 27002 e 27701, 100% online também à noite, 40 horas, 10 módulos com certificação profissional e acreditado. Tá bom? Ele vai começar agora, dia 19 de abril, semana que vem. As conclusões, quais são? A ISO 37301 é uma inovação positiva, é muito bem-vinda. O mercado ainda precisa compreender a diferença com a 37001 anti-suborno, isso vai acontecer, e as autoridades podem dispor de um mecanismo para políticas públicas de certificação que evidencie a efetividade dos programas de integridade, tá? Que era um grande desafio. Isso vocês podem ver, quem tiver interesse, está disponível para download na minha bio no Instagram, Jeff Carvalho Oficial, ou no meu LinkedIn. É possível baixar gratuitamente tanto esse e-book, que trata de programa de integridade em compras públicas, em que se fala o valor da certificação
à luz das legislações de compras públicas que pedem programa de integridade, esse que trata de certificação de projeto e obra, e um outro da importância da 37.001, escrito com um grande amigo meu, Cláudio Carneiro, que trata de benefícios fiscais e a importância de programas de integridade. Essa apresentação também eu pretendo disponibilizar em PDF, no link na bio no meu Instagram e no meu LinkedIn, para quem quiser. E assim que eu conseguir gravar esse negócio, provavelmente eu vou disponibilizar um link também para assistir no YouTube. Todos os meus dados estão aqui, né? Meu WhatsApp, para quem quiser, meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram e também o das redes sociais da Tradius. Pode nos seguir, pode nos acompanhar, e eu aguardo vocês, né, nos próximos eventos, nos próximos cursos, para que a gente possa estar juntos aí e evoluir nesses pontos. Eu vi aqui algumas perguntas por escrito, temos ainda perguntas, não vi aqui, o chat aqui nosso está cheio, não sei se tem pergunta, mas tem a opção, quem quiser, colocar participantes, e embaixo tem um negócio que é raise hand, né, ou levante a mão, para poder levantar a mão e eventualmente fazer alguma pergunta verbalmente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem tiver o áudio ligado, verificar e mutar. Deixa eu ver quem mais. A questão, tem uma pergunta da Ana Suerda Cavalcante, a questão do compliance ambiental, qual a ISO cabível? É necessária a certificação específica? Bom, a gente pode dividir isso daqui em duas questões. Para a compliance ambiental, é a ISO 14001, que vai tratar dos riscos ambientais e vai tratar da certificação, inclusive a organização tem que abranger as regulações ambientais cabíveis. A certificação específica já tem, com a acreditação, inclusive, do Inmetro, da 14001, e, no caso, muitos profissionais, principalmente na área do direito, usam o termo certificação também para o profissional, né, que pode ser acreditado, não acreditado, a gente pode desenvolver essa questão. Hoje existem cursos de auditor líder ISO 14001 para quem quer buscar o conhecimento nessa norma. Andréia, eu vi aqui sua mãozinha levantada, eu só vou terminar as perguntas escritas que chegaram primeiro, eu já te dou a palavra, tá? Só um segundinho, por gentileza. Bruno Massardi, grande Bruno Massardi, né? Olha, uma honra, o Bruno Massardi é presidente da seção Brasil da FCE, que é a Associação Internacional de Auditores Certificados Antifraude, né? Um querido, Bruno. Apesar de todo esse nome, é uma pessoa fantástica. Ou seja, uma empresa certificada 37301 poderá ter uma certificação completamente diferente de uma empresa B, também ter certificada 37301, a depender do escopo. É este o entendimento? A priori, sim, mas como eu deixei bem claro nos meus slides, cabe ainda regulamentar num processo aí de eventual acreditação para essa norma, sobre o escopo. Isso daqui é o que a norma pura e simples traz como possibilidade. Riscos, você escolhe os riscos, você escolhe a parte da organização, escolhe a parte da geografia, isso junto com os aspectos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 da norma, você forma o escopo. Mas, de maneira simplista, é esse o entendimento, sim. Mas se alguém ligar, desligar, treinamento, tem algum desconto? Tá? Tem algum desconto para quem está assistindo? Sim. Quem fizer a inscrição lá, eu vou estar colocando um cupom aqui, que é parceiro Tradius, para o curso que vai ter de 4 horas, ele já está sendo pelo Simpla, então ele vai ter um cupom de desconto, a gente vai estar criando um outro cupom de desconto para outras pessoas. Deixa eu ver, mais uma pergunta. Com o curso certificado em ISO 27001, 27, podemos emitir certificados para as empresas? Bom, a certificação, ela não é regulada no país, exceto em alguns casos, como, por exemplo, produtos, onde é mandatório, tomada e tudo mais. O resto não há limites. O que vai acontecer é o seu cliente. Se você, como consultor, quiser ir lá na empresa e emitir um pedaço de papel dizendo eu vos declaro em conformidade com a ISO 27701, 27702, você pode. A questão é se o cliente desta empresa, não estou dizendo que não tenha valor, vai haver valor nisso. O
que o pessoal tem buscado são os processos acreditados, porque estes sim têm a garantia de credibilidade. Mas aí é uma evolução de mercado. Existem certificações aí com brands que não estão atrelados à acreditação e gozam de alguma credibilidade. Pergunta do Pablo Tassi, se a ISO 37301 não substituir as 37001, conforme mencionado no começo dos slides, qual seria a vantagem sobre uma norma perante a outra? A especificidade. Tá? Com o tempo, pode até ser que no futuro alguém decida revogar, por exemplo, a 37001. Não é esse o entendimento que a 37001 traz requisitos muito específicos. Se já fosse esse o entendimento, provavelmente já teria sido revogado, porque o assunto está sendo discutido há 3 anos, a 37301. Então, é provável que autoridades comecem a debater, porque, por exemplo, no Brasil, os últimos acordos de leniência emitidos tanto no âmbito de CGU quanto de outras autoridades têm pedido a ISO 37001, isso tem seguido uma tendência mundial, porque depende de qual escopo que se quer controlar. Vai depender de uma educação de mercado, porque amanhã, alguém que peça o certificado da ISO 37301, como esclarecido lá em cima, que você pode ter um range de escopo muito amplo, este que pedir o certificado também vai ter que pedir de maneira muito clara que escopo que ele vai querer. Isso vai carecer de um processo de educação. Com base nisso, chegou aqui a pergunta da Andréia, que havia levantado a mão. Aí as outras perguntas vieram depois da Andréia levantar a mão, eu faço as outras na sequência. Andréia, por gentileza, uma honra ter você conosco aqui, Andréia. Andréia é do Imetro, tá? Bom, boa noite, Jefferson. Obrigada aí pela oportunidade. Eu estava começando a escrever, mas aí você falou que podia levantar a mão, para mim é mais fácil falar. Nesse momento aqui, do que escrever um monte de coisa. Eu primeiro queria te dar aí os parabéns pela excelente apresentação. Para mim foi muito esclarecedora, muito útil, né? Então, parabéns, já conheço o Jefferson aí de alguns anos, sei da capacidade, da competência dele nas apresentações, sempre excelente, sabia que seria diferente, né? E agradecer também a oportunidade, recebi o seu convite, imediatamente coloquei na agenda, né? Então, obrigada. A minha pergunta, ela vai mais assim no sentido um pouco aí do que alguns colegas já comentaram, né? Mas eu queria saber um pouquinho sobre a sua percepção, a sua visão, que está mais perto do mercado, né? Do que a gente que às vezes está no órgão público. Como é que isso está sendo percebido, tanto por alguns órgãos públicos, que porventura você tenha tido contato, ou até o setor privado mesmo, essa quantidade aí de certificações, né? A gente está vendo agora uma certa proliferação. Você tem a 37.001, a 19.600 que não é certificável, mas muita gente certifica. Aí agora tem mais essa nova norma. Como é que você acha que isso pode ser bem trabalhado aí para a gente ter uma comunicação clara para o mercado, para quem vai estar recebendo esse conjunto de informações e de normas e números e letras? É mais para ouvir a sua percepção mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Andréia. Bom, o que das andanças que eu tenho, porque como a BRAC eu continuo também fazendo um trabalho institucional muito forte, junto a poder público, falando de certificações de maneira geral, né? Ou seja, a introdução do conceito de certificação como elemento para gerar mais confiança entre as partes e destravar o mercado. E aí a gente ora fala de infraestrutura e muito forte fala da questão da integridade, tá? Mercado e poder público ainda estão engatinhando em relação a esse processo. Primeiro, do próprio entendimento do mercado. Antes da gente entrar na questão do entendimento normativo, como eu falei há pouco tempo atrás, respondendo uma outra questão, a gente precisa educar o mercado sobre essas questões. Eu fiz aquela piramidezinha num dos slides para tentar colocar um pouco numa escala, porque o mercado não sabe, no mercado em geral, obviamente, existem profissionais que já estão muito conscientes dessas distinções, né? Mas eu falo como mercado e também poder público. Muitos não sabem a diferença de compliance, um programa de integridade, o que é uma ISO, e aí, a hora que a gente não sabe nem o que é compliance, não sabe a diferença de compliance e governança. Aí não sabe a diferença de compliance com o programa de integridade que está dentro da própria lei, que para isso tem lei, né?
E aí já você não precisa nem dizer que não sabe o que é 19.600, 37 e 37.301. Minha visão agora, Jefferson, eu acho que talvez teria sido melhor. Isso daqui é um chutômetro, tá? Talvez a 19.600 já foi revogada imediatamente com a emissão da 37.301, o que é muito bom. Ela foi cancelada. Então, só temos a 37.301 e a 37.001. Então, já elimina um problema. Mas, na minha visão, considerando que a 37.301, em especial no Brasil, tem o potencial de resolver o fator mais limitante à evolução das certificações de programas de compliance no país, que era a crítica à limitação do escopo, ou seja, muitos diziam, mas a lei pede o programa de integridade, a 37.001, limitado a suborno. Minha visão, perdesse uma oportunidade, mas esse não é um problema, o Brasil não é o único país envolvido nisso. Na minha opinião, tinha que cancelar também a 37.001. Não cancelando, a gente vai ter que agora lidar com outro problema, que é a falta de educação do mercado, educação no sentido técnica, como eu coloquei no slide anterior, de amanhã alguém certificar um pedaço da holding e dizer que o grupo inteiro está certificado. Na mão de gente que eu já tive em empresa, André, a 37, o compliance trouxe uma coisa bacana, mas um problema também muito grande. Que quando você falava de qualidade, você tinha um profissional tecnicamente muito competente e direcionado. Quando você falava de meio ambiente, você tinha um cliente interno profissional muito claro. Saúde e segurança, você tem um engenheiro de segurança. Quando você fala de antissuborno, compliance, você vai ter, quando você fala de compliance, é anticorrupção agora, tá? Você vai ter minimamente a soma de 3 competências. Você vai ter a competência jurídica, a competência de controles internos e contábil, financeira, contábil, e a competência de gestão. E sempre capenga. Eu já tive empresa que eu falei o seguinte, eu queria ver o contexto organizacional. O pessoal faltou pegar o livro de fotos da empresa. Olha, a empresa começou em 1950. Não, mas eu queria entender o escopo. Qual que é o escopo da empresa? A pessoa apresentou o cartão de CNPJ e tinha chamado para certificar. Então, a gente está falando de educar nesse sentido. Então, respondendo agora, fiz todo esse contexto, mas para dizer, eu acho que talvez até poderia ter cancelado a 37.001. Não cancelando, a gente tem que transformar um problema numa oportunidade. Eu acho que, nesse momento, o estímulo tem que continuar a certificação da 37.001 por enquanto. Até que as regras de acreditação, e aí eu falo para você, enquanto Inmetro eu não queria dar um direcionamento direto, mas eu tinha falado lá em Inmetro lá atrás, sem nem saber necessariamente o que você estava, mas é o acreditador, não o Inmetro. O acreditador é um debate mundial, não é um debate de Brasil, né? O processo de acreditação, em um dia se decidindo por optar por criar um programa de acreditação, para isso, talvez disciplinar essa questão para pacificar melhor, e aí elimina o conceito de 37.001 e usa o conceito de 37.301 para o futuro, não agora, porque agora o mercado não está preparado para isso, no futuro, deixar um escopo muito claro para abranger o programa de integridade, como eu deixei na minha apresentação. Eu acho que hoje tem que continuar com a 37.001, até que se discipline as questões de acreditação. Então, a minha recomendação para o mercado, principalmente enquanto não há regra de acreditação, não sai igual louco, fazendo estripulia por aí, tentando ser... Pode se adaptar extraoficialmente, mas não sai igual louco abandonando a 37.001, porque isso eu acho que é bobagem, eu acho que vale a pena permanecer na 37.001. Mas há muito que se educar, André. Eu acho que é um problema, mas que pode se transformar numa oportunidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ótimo, super respondeu sim. Obrigada mais uma vez. Ótimo, obrigado. Como não tem mais gente com a mãozinha levantada, eu vou para a próxima pergunta, que temos alguns minutinhos. Tá? A Fabiane colocou uma pergunta. Pode esclarecer novamente o que acontece com as empresas que possuem a declaração de conformidade 19.600? Sim, a declaração de conformidade não tem acreditação.
né? O que vai acontecer, como essa norma não existe mais, ela não perde sua validade. A empresa foi certificada e vai, acredito, eu não posso responder em nome das certificadoras, vai permanecer válida até que se a empresa decida optar por substituída pela ISO 37301. Aí regras de transição vão ter que ser criadas, mas vai ter que ser uma certificação nova. Eduardo Staino, quem hoje tem a acreditação ISO 19000, como... Ah, tá, eu acho que esse daqui eu respondi com a pergunta anterior. Há um requisito para a auditoria de conformidade legal, do Marcelo Ferrucci. Então, para a 37301, vai definir o escopo do que quer certificar e o conjunto de obrigações. Não significa que é uma certificação de conformidade legal. O próprio nome da norma diz que é um sistema de gestão de compliance. Obviamente, o conjunto de obrigações é verificado, mas a gente tem que lembrar que numa auditoria de sistema de gestão, as auditorias são por amostragem. Para que você possa emitir um certificado de conformidade legal, normalmente não há amostragem. É verificado o conjunto completo de obrigações a que a organização se submete, né? A questão do compliance trabalhista com a ISO cabível, Ellen Kellen, sim, a priori sim. A priori, isso eu estou lendo as regras como estão agora. Amanhã, as certificadoras e acreditadoras podem emitir regras distintas. Lendo a norma, sim, é possível que você defina no seu escopo de riscos trabalhistas. Aí você vai definir objetivos dentro do seu sistema e vai levantar o conjunto de obrigações e o conjunto de riscos relacionados aos aspectos de ordem trabalhista do seu sistema de gestão de compliance, mas isso vai claramente indicado no seu certificado. É uma grande oportunidade. Nenhuma certificação representa blindagem jurídica, tá? Porque nenhuma certificação retira qualquer prerrogativa da administração pública, seja de regulação, fiscalização ou sanção, em especial o poder de polícia administrativa. O que vai acontecer é que os órgãos, as autoridades públicas, com o tempo, vão confiando nos processos de certificação e vão mudando seus mecanismos de controle, muitas vezes para controlar aqueles que não demonstraram nenhum tipo de conformidade. Para que ele vai perder tempo? Aliás, isso beira a hipocrisia. Eu tenho 50 mil empresas debaixo daquela, por exemplo, delegacia de trabalho. Ficaria até estranho, né? Eu retiro a palavra hipocrisia, mas ficaria muito estranho. Por exemplo, a delegacia de trabalho ter 50 mil empresas, conseguiu visita uma a cada 5 anos, quando pode, porque tem um número limitado de fiscais, por exemplo, e no dia que recebe um certificado, por exemplo, voluntário, de uma empresa que manda um certificado de ISO 37301, dizendo que ele obteve certificação de sistema de gestão com foco em riscos trabalhistas, fala, deixa eu dar uma olhada nesse cara, parece picaretagem. Caramba, vai encher o saco do cara que conseguiu, que voluntariamente mostrou que está interessado em obter a conformidade. Pelo amor de Deus, gente, que fique isso aqui registrado. Pelo amor de Deus, tem que repensar essa lógica, porque as certificações têm que ser um processo para ser um parceiro do processo público. Se o Ministério Público do Trabalho não entendeu o que isso significa, chame Metro, vá lá na ABRAC, na associação, busque a sociedade civil organizada, o mercado, e procure entender do que se trata, para entender como que aquilo se encaixa dentro dos seus objetivos, suas obrigações, mas que fique claro que isso não é blindagem jurídica, não é porque tem um certificado de 37301 com escopo de risco trabalhista, que você está blindado e não vai poder ser fiscalizado ou sancionado por uma autoridade do Ministério Público do Trabalho. Tá? Mas isso é legal, bom para você, que sabe que assim, seus riscos estão mitigados, bom, inclusive, para a autoridade pública que vê naquilo uma forma de ajudá-lo também, porque tem pouco braço para fazer o controle, tem pouco braço para fazer a fiscalização, né? E a garantia da ordem pública, da conformidade, é necessária à sociedade. Então, eu acho que é um passo a mais, é uma evolução. Avelino, grande Avelino, temos 5 minutinhos para terminar aqui o nosso webinar, para
respeitar o horário. Tudo bem, Jefferson? Como é que você está? Tudo ótimo. Então tá bom. Foi para Bahia esses tempos, não? Nada, eu tô no Piauí. Então tá bom. Não, eu só um ponto que eu gostaria de reforçar e verificar se o meu entendimento está correto, porque na 19.600 a questão do foco, do tema, da aplicação, né, do compliance, muitas vezes ela era nebulosa, porque assim, ela não dizia, né, onde que o compliance se aplica, ao que aplicar o compliance. O compliance era compliance, a empresa devia ter o seu sistema de compliance para todos os assuntos, né? Então, agora com a 37.301, é isso? 37.301, você tem a própria norma traz a prerrogativa, é isso, o meu entendimento, de que você determina no escopo qual que é o foco onde você vai aplicar a gestão de compliance. Correto. Exatamente isso. E nesse sentido é que você pode ter uma área de interface, não, na verdade, uma área de interferência com uma 37.001, quando o seu foco de compliance é suborno, por exemplo. Exato. Aí você poderia dizer um sistema de gestão de compliance para riscos de suborno. Né? A diferença é que a 37.001, por ter só o risco de suborno, coube alguns requisitos adicionais que na 19.600, na 37.301, objetivamente não tem. Implicitamente poderiam ser aplicados, mas como ali tem a 37.001, tem sim requisitos a mais específicos que a 37.301. Até porque a 37.301, por não ter um escopo específico, a organização escolhe, precisava trazer requisitos mais abrangentes e não tão prescritivos. Perfeito? Bom, obrigado. Eu vou aqui nos últimos 2 minutinhos. A Maria Clara fez uma pergunta, a 37 e a 37.001 dentro da empresa, somente pelo setor advocatício? A resposta é não. Eu recomendo que não seja só. Qualquer área pode assumir a função de compliance anti-suborno, mas é importante que, independente da área que assumir, que essa pessoa tenha a competência que junte ali um time, se possível. A norma não fala de uma única pessoa, fala de uma função que pode ser, inclusive, executada por várias pessoas. Tem que ter a soma dessas competências. Não é uma prerrogativa da área jurídica. Aliás, muitas empresas não adotam, porque a prerrogativa, inclusive, de qualquer sistema de gestão é o conhecimento do business. A regulação, você pode trabalhar em apoio, e deve trabalhar em apoio, com a área jurídica. Mas o primeiro passo é conhecer do business para que se conheça dos riscos relacionados ao escopo do seu sistema de compliance que você optou. Outra pergunta aqui. Os documentos emitidos pela certificadora 19.600 podem ou devem ser substituídos. A 19.600 não existe mais. Então, de novo, cada certificadora vai trazer a sua regra, mas a priori eles continuam válidos até que a empresa faça a sua auditoria com base na 37.301 e deve ser uma certificação nova. E aqui acho que é a última pergunta, parabéns, tal. Segundo, raciocínio, necessidade e aculturamento das empresas sobre compliance, controles internos, como consultores, barrei muitas dúvidas dos donos de empresas familiares. Falta educação corporativa para termos oportunidade. As empresas familiares são muito particulares, né? Elas são afetadas por questões internas emocionais e tudo mais. Eu falo porque eu estou me certificando como conselheiro consultivo com foco em empresas familiares. É uma questão complicada, daí a importância de, antes de se pensar em compliance para empresas familiares, que se pode, lógico, diretamente, que se pense um passo antes em governança. Porque, do contrário, na primeira dificuldade, ou na primeira oportunidade, a vida das empresas não é fácil, eu não estou criminalizando a visão do empresário, muito pelo contrário, eu sou árduo defensor do empresário, mas a verdade é que, às vezes, a dificuldade bate a porta e pode ser que a pessoa fique tentada, por qualquer razão, pressão interna ou externa, a fugir um pouco da regra. Com a governança, isso se torna um pouco mais difícil. Então, não é obrigatório, mas seria interessante pensar minimamente no mínimo de governança antes de partir para compliance em empresas familiares. Pessoal, de novo aqui, fiquem à vontade.
O website aqui nosso está à disposição. Eu tenho que encerrar. Tinha muito assunto para tratar. Quem quiser, entre no nosso site, eu estou digitando aqui, www.tradios.com.br. São muito bem-vindos. Lá tem os sites para os cursos. Eu aguardo vocês, né? Muito obrigado. Vou deixar essa apresentação disponível no meu LinkedIn, no meu Instagram. Me sigam no Instagram, sigam a Tradios no Instagram, me sigam no LinkedIn, e lá tem sempre bastante conteúdo. Um abraço a todos. Tivemos quase mais de 200 pessoas que fizeram check-in. Eu estou muito agradecido, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e nos vemos no próximo encontro. Em breve eu devo estar com outro webinar. Um abraço a todos. Vou encerrar aqui. Obrigado.